Olá você telespectador, olá você internauta. Criou-se um novo modelo de entrevistas, né? Eu estava comentando agora há pouco com os meus entrevistados, que eu ainda nem sei como me dirigir a quem está nos assistindo. Na época da televisão eram telespectadores, no site são leitores, né? Nas revistas e jornais também, no rádio são rádio ouvintes. Então você que está me vendo aí na internet, pelas redes sociais do Power Mix, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, e você que clicou no link do WhatsApp para acompanhar essa entrevista, é porque o assunto te despertou interesse e te trouxe até aqui. O entrevistado ou os entrevistados de hoje tem uma situação curiosa. Eu convidei um deles há cerca de 3 semanas atrás, e ele foi muito, como eu vou dizer, foi muito prudente naquele momento, achou que não era a hora de falar em imprensa, esperou o processo passar e venceu as eleições para presidente da OAB de Nova Mutum, e hoje cumprindo uma promessa que disse: caso vençamos o pleito, estaremos aí para falar com os nossos amigos e colegas advogados e também com a população. Começo por ele, Dr. Cristiano Pisato, novo presidente da OAB. Muito bem-vindo, doutor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Eu acho que é um momento importante para nós aqui, e principalmente nesse novo modelo seu de podcast, né? Eu acho que está sendo a sua condução para a nossa entrevista. Gostei do modo como está sendo conduzido, né? Onde é oportunizado a nós também, não só a mim, defender aqui os nossos pensamentos, as nossas ideias, mas também a chapa do qual eu fiz parte e somos os eleitos para desenvolver aí a próxima gestão 2025 até 2027. A grata satisfação é que nós temos uma moça, uma menina, eu vou dizer, porque deve ser muito mais nova do que eu, hoje na vice-presidência, a doutora Suzier. Doutora, eu achei muito bonito até da parte do seu presidente dizer: olha, eu vou à entrevista, mas desde que os meus correligionários possam ir também. Isso mostra que a união desse grupo pode ter sido o sucesso dessa eleição, né? Boa tarde. Com certeza. Boa tarde a todos. É com imensa alegria, né, estarmos aqui junto com vocês, também aos telespectadores. E é imensa alegria, né? Hoje nossa chapa 20 foi eleita vencedora, né? Para esse triênio de 3 anos da OAB aqui de Nova Mutum. E estamos à disposição, tanto dos colegas advogados como da sociedade mutuense, para desenvolvermos nosso trabalho da melhor forma possível. Cumprimentar aqui também o doutor Eduardo Stefani, quem eu já conheço, já esteve comigo no rádio. Esse também é bom de microfone. Ele, inclusive, faz parte da Pastoral da Comunicação, já esteve lá na Igreja Católica, então já sabe de todos os caminhos aqui. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui, e a pergunta de abertura é: o que te levou a compor com essa diretoria? Obrigado, Mauro. Agradecer vocês pela receptividade. E assim, estamos sempre eu falo que assim, a OAB, se existe um lugar onde a democracia deve ser valorizada, respeitada e defendida de maneira intransigente, é dentro da OAB. É onde a OAB tem que praticar e defender de maneira árdua. E o que me levou a compor essa chapa foi a vontade de fazer diferente, de qualquer maneira fazermos com que a democracia, com que a OAB, com que o advogado seja valorizado, e estarmos sempre à disposição da advocacia mutuense. Doutor Pisato, o seu antecessor, atual presidente, qual vai deixar o cargo, é claro que não se trata de um inimigo, foi um adversário de um pleito, mas ele tinha uma visão muito diferente de OAB do que a sua, né? Até por conta da idade ser bem menos, ele tinha outras prioridades. E o doutor Eduardo Stefani colocou aqui, principalmente a questão do respeito ao advogado. Essa deve ser a bandeira do engrandecimento dessa carteira tão valiosa que é a carteira da OAB? Sem dúvida alguma. O respeito ao advogado, à advogada, é a nossa linha de atuação. E a união também. A classe, ela vem até por conta da pandemia, se distanciando, por conta das tecnologias que são aplicadas também se distanciando. Antigamente a gente sempre tinha um momento de encontrar o colega no fórum, onde a gente debatia, falava alguns aspectos da nossa lida, da nossa advocacia. E hoje isso não existe mais. Então a nossa gestão vai ser ali pautada para a
o respeito ao advogado, advogada e também a união da classe. Então nós pretendemos aí estar trabalhando muito bem com esses dois sentidos para fortalecer ainda mais a advocacia. A gente conversava, doutora Suzy, antes ali em off, antes de começar o programa, das prerrogativas do advogado e da deturpação que a sociedade tem às vezes do que é um advogado. Quiçá ainda mulher, né? A sociedade de modo geral ainda deturpa muito a imagem do protagonismo da mulher. Eu acho que você vai poder contribuir muito com isso, viu? Porque a OAB Mulher, nas outras seccionais que eu conheço, ela é um instituto muito forte. Tu pensa nisso também aqui? Sim, com certeza. Inclusive, né, nós temos aqui na nossa comarca aqui de Nova Mutum, não temos ainda os dados precisos, mas segundo os levantamentos ainda, né, são a maioria ainda dos advogados aqui, a grande maioria são mulheres. Olha. Então nós temos mulheres aqui na nossa comarca muito competentes. E esse é o nosso objetivo. Né? Igual como o doutor Cristiano disse, manter a união, o respeito, o comprometimento com a advocacia, de forma com que todos possam participar, inclusive as mulheres. E a gente quer poder levar isso, né, essa bandeira de união e respeito, para que as mulheres possam ocupar todos os cargos que elas acharem conveniente, né? Porque está à disposição tanto das comissões quanto, né, os demais que forem ofertados perante a OAB, e dizer para as mulheres que elas podem fazer tudo que elas quiserem, desde que elas queiram, né? Então as mulheres, elas têm uma competência gigante. Olha aí, doutora Suzy me trouxe um dado que eu não sabia, né? As mulheres são maioria na advocacia mutuense. Isso, maravilhoso. Exatamente. Agora, doutor Eduardo, vamos entrar num assunto aqui de que vai precisar de atuação direta de vocês, e eu tenho falado disso direto no rádio, falo aqui. A comarca de Nova Mutum vai precisar ser maior com muita urgência. Nós estamos num expansionismo demográfico, habitacional absurdo, que eu acho que em 12 anos teremos 200 mil habitantes. Sim. E como que a OAB pode trabalhar junto com as políticas públicas para que nós tenhamos outra vara aqui, o aumento da capacidade do judiciário? Como vocês pretendem fazer isso? Pois é, Mauro, isso inclusive é uma demanda que já existe há algumas outras gestões, algumas outras campanhas, né? E assim, sempre foi uma luta muito grande. Já conseguimos uma evolução grande no fato de conseguirmos ter uma sede do fórum, né, um novo fórum. Mas, como você disse, a expansão, o crescimento da cidade vai demandar uma maior capacidade do fórum, do Poder Judiciário, conseguir absorver todas essas demandas. E com certeza, a OAB vai demandar, vai precisar dialogar com as instituições, vai dialogar com os poderes para conseguir trazer essa quarta vara, quinta vara que seja. Aí são situações que vão ter que caminhar conforme vai crescendo aí a demanda do Poder Judiciário. Eu fico imaginando o Mutum em 10, 12 anos como uma Sinop, 200 e poucos mil habitantes. Sinop hoje deve ter umas 7, 8 varas, como é? 6 Acredito que 6? Ainda é pouco, né? Por uma cidade daquele tamanho. Agora, o Pisato, aqui em Nova Mutum também nós vamos enfrentar uma outra coisa que vai precisar do apoio das instituições, inclusive de vocês. Não sei se a OAB está à disposição. A Defensoria Pública clama por socorro, ela precisa de um prédio. Também está aumentando. A OAB vai poder atuar nesse sentido? Exatamente. Eu acho que isso, durante o período de campanha, nós estivemos visitando a Defensoria Pública, e nós podemos constatar ali que eles já têm o terreno. Então está aguardando ali uma demanda de orçamento e de Estado, e que nós estaremos juntos, ombreando eles, até porque é do nosso interesse também. Isso, a advocacia não é um concorrente da Defensoria. Sim. São públicos totalmente diferentes, né? Então, a Defensoria Pública, ela é necessária, ela tem que ser muito bem estruturada aqui, principalmente porque a cidade vem crescendo. Então, isso é uma consequência, né? E a gente vai atuar efetivamente nesse sentido. Aproveitando a questão da Suzy, da pergunta anterior feita a ela, Mauro, um dado interessante que das subseções, das 29 subseções onde houve o pleito deste ano, 19, salvo engano, 19 ou 20, são de mulheres. Ô, louco! Então hoje os homens são minoria junto a essa representatividade. Tanto isso é um dado muito interessante. E eu também não sabia, tanto que a nossa presidente estadual agora é novamente uma mulher, e o senhor fazia parte como conselheiro da primeira chapa dela. Como o senhor avalia o trabalho da presidente reeleita?
Então, esse foi um dos motivos, né, que a gente preteriu, né, continuamos a caminhada com ela nesse pleito eleitoral. Né? Ela convidou a nós para formarmos a chapa e então estivemos então junto com a formação do grupo e caminhamos agora para mais 3 anos. Com certeza a Nova Mutum terá grande êxito junto à seccional, até por conta desse carinho, desse relacionamento já vindo do pleito passado. O senhor acha que a Gisela melhorou a advocacia mato-grossense? Na minha visão, sim. Na minha visão, ela foi um divisor de águas, assim, por dizer, né? Lógico, os desafios são sempre dinâmicos, eles vêm sempre de formatos diferentes, então os próximos 3 anos aí, com certeza, terão um avanço também significativo, até pela forma como ela vem conduzindo. Então, agora, Suzia, me conta um pouquinho da tua história. Quando chegaste em Mutum, esses 2 aqui eu sei mais ou menos, né? Porque eu passo o dia inteiro estudando, mas acabei não lendo sobre você. Quando chegaste em Mutum, em qual área atuas mais e por que a advocacia da sua vida? Sim, eu cheguei aqui em Mutum aproximadamente em 2015. Novo ainda. Em 2015, né, com matrimônio, com meu casamento, né, eu vim morar em Nova Mutum. Já vim advogando, eu já advogava. Bacana. Então, eu sou especialista na parte civil, processual e criminal. E assim, sempre exerci advocacia. Então, a partir do momento que a gente começa assim, a exercer nossa profissão com respeito, com amor, tudo vai fluindo, né? Participou alguma vez de algum pleito da OAB? Pleito de disputa não, mas eu já fui na gestão anterior, eu fui presidente da Comissão da Mulher. E na gestão anterior, né, nós também fizemos grandes pleitos, né, grandes avanços para a mulher advogada aqui na nossa comarca. Olha aí, que bacana, não só na advocacia, mas eu observo também uma presença maciça de vocês no judiciário de forma geral, né? As juízas que nós temos aqui, sim, não vou me recordar agora do nome delas, a pessoal da promotoria, que sempre nos atende muito bem, um abraço para a doutora Ana Carolina e todos aí. E eu acho assim, doutor, aqui é muito diferente de outras localidades que eu já estive, porque vocês são muito uníssonos, né? Tanto o Ministério Público, quanto o Judiciário, quanto a advocacia, há uma relação muito harmoniosa aqui, né? Sim, Mauro, isso é uma questão da gestão, efetivamente, mas assim, é uma questão que tem que existir, né? O diálogo, a proximidade das instituições, porque mesmo que talvez troque as gestões e as diretorias, mas vamos tratar como instituição. É a OAB tratando com o Ministério Público, é a OAB tratando com o Judiciário, é a OAB tratando com a Prefeitura, e tem que ter essa proximidade, porque qualquer tipo de ação, qualquer tipo de projeto vai influenciar tanto, né, tratando da OAB, dos advogados, mas também a população de Nova Mutum, né? Sirva de recado aí pra vocês do jornalismo, viu? A gente fica desejando que o outro beba Baygon por engano, pensando que é Sprite, né? Jamais. Sirva de que a gente seja muito mais unido. Agora, Pisato, assim, de questões nacionais, a gente conversava ali também, aí já é uma questão opinativa, porque a gente daqui, muito pequeno, pouco pode fazer para transformar um cenário. Mas hoje é de dar nojo a insegurança jurídica pela qual passa o nosso país, né? Isso como você falou, é uma questão nacional, um problema nacional, né? E isso demanda a sociedade como um todo. Foge até aos investimentos de empresas. Muitas empresas não se instalam no Brasil por conta dessa insegurança jurídica, isso é uma realidade, o que vem dificultar ainda mais o nosso dia a dia, né? O nosso desenvolvimento como nação. Então, é difícil você opinar, né? Isso não é nenhuma opinião, isso é uma constatação realmente de que existe essa insegurança jurídica. E a insegurança jurídica, a meu ver, aí vem até dos tribunais, né? Sim. Os tribunais superiores aí, que acabam... Existem ferramentas para que as decisões sejam consolidadas, mas essa mudança de um lado para o outro, às vezes sem muita razão jurídica, né, traz essa percepção de que existe efetivamente a insegurança. O que causa mais revolta hoje na massa da sociedade, embora a sociedade talvez nem saiba tecnicamente do que se trata, né, é
a onda de decisões monocráticas que se tomou no Brasil afora, revertendo decisões já consolidadas até por tribunais de instâncias superiores. Não há o que fazer contra essa doença no judiciário? Há o que fazer, né? E isso parte um pouco da responsabilidade legislativa, né? Então, houve mudanças na legislação que permitiram esse novo entendimento, até para desafogar o judiciário. Então se entendeu que reunir uma turma e dar uma decisão colegiada era muito custoso, né? Muito dificultoso no sentido de reunir todos para decidir um caso só. Então permitiu-se ali um alinhamento de decisões mais simples, né? Ter a liminar, né? E aí então depois, havendo recurso, já passar para o colegiado uma decisão já de um relator já sobre o caso. O que me espanta um pouco é que não há divergência mais dos outros pares. Então isso me traz preocupação, sim, porque traz um pouco do sentido de, não diria uma ditadura judiciária, mas assim, falta de voz divergente, porque... O modelo democrático sobre o qual nós estamos debaixo desse domo, ele vem da Grécia Antiga, ele remonta ao debate de ideias, onde nós poderíamos, dentro do Senado, falar, o parlamento, né, o sentido é parlar, e eu tenho observado isso que o senhor falou, inclusive até na política, né? A política está cada vez mais branda. Esses dias eu falava com um político daqui da cidade e falava, mas isso é bom, não precisa brigar. Não, mas não é brigar. Acho que o debate de ideias, né, Eduardo? Eu expor o contraponto. Eu pensar diferente de você não quer dizer que eu tô errado. Exatamente. Ou você acha que tem que ser uma voz uníssona, todo mundo, vamos caminhar aqui para cá? Não, eu acho que assim, é exatamente o que o advogado também tem, esse perfil tem que ter, né? Essa questão de talvez debater, né? De colocar a sua outra visão contrária do que está sendo colocado hoje. E, por exemplo, né, eu sou criminalista, então a gente debate muito na questão do tribunal do júri, né? Então vem o promotor, coloca a ideia, e vem o advogado e coloca o contraponto, entendeu? Então existe até um livro, Eles, os Juízes Vistos por um Advogado, do Calamandrei. E ele fala que se colocasse dois pintores retratando a mesma figura, com certeza no final as duas pinturas não sairiam iguais. Então tem que existir essa dualidade, tem que existir esse contraponto sempre, né? Doutora, não sei nem se é a área que eu devo abordar contigo, porque eu vou falar para você, até hoje não consigo entender cível. O que é cível, né? Mas uma preocupação que me traz, e as pessoas perguntam muito, toda vez que a gente publica, dá muita repercussão. E um dia desses eu falava com um presidente de cooperativa de crédito, ele falou, nosso sistema vai colapsar em breve se as RJs não parar. A senhora tem alguma opinião formada sobre isso? Você fala RJ... Recuperações judiciais. As recuperações judiciais. É o seguinte, na questão da parte civil, né, nessa questão de recuperação judicial, a gente tem que analisar, a gente já pega uma análise de todo o contexto político, né, dessa recuperação, do tempo que a gente tá passando, para poder ser analisada essas questões de recuperação judicial. Então, assim, a gente tem que tomar essa cautela, né, até para dar um posicionamento, porque analisar, né, quais são os fatores de cada empresa que gerou essa recuperação judicial, quais foram os fatores, quais foram as margens de risco, né, que ocasionou, se foi uma questão política, se não foi, se foi questão administrativa. Então, a gente tem que balizar, né, ter essa cautela, até para a gente poder passar, né, uma informação mais precisa para cada pessoa, né? O Pisato, o próprio Carlos Fávaro falava esses dias que tem agricultor agindo de má fé. Eu quero não acreditar num negócio desse, uma fala vinda de um ministro jogando toda uma cadeia produtiva contra o país. Mas acho que o instrumento seria o fortalecimento de uma lei, se é que existe uma lei das RJs, para que isso também não seja sem critério como vem sendo, né? Assim, na verdade existe, né, a lei e existe critérios que são fortes, não é fácil hoje aprovar uma RJ. Então eu acredito que no bom senso ali do julgador, quando ele conduz, ele sempre vê uma boa fé, né? Existe a má fé? Talvez exista, né? Então a gente fica cada caso um caso. Mas assim, a RJ ela é um instrumento de manutenção de uma empresa.
Então ela vem para justamente não dar a falência. Antigo, né? Antigamente era a falência, né? Eu fali, não vou pagar ninguém. Ninguém tá pagando ninguém, não vou pagar você também. Então é uma renovação, né? Um upgrade com relação à legislação. O setor, a gente, né, vive num setor agrícola, do agronegócio, então a gente sente realmente que existe uma crise. Então, e o RJ é justamente essa ponte para que o agricultor ou as empresas do agronegócio possam ali sobreviver. Caso isso não ocorra, né, através dessa medida, é capaz de, na minha visão, vir a ser um quadro um pouco pior a nós, entendeu? Por falta de crédito. Fechando a questão, o senhor considera a RJ um instrumento necessário, então? Necessário, nesse momento necessário, né? Pontuando que qualquer excesso, nesse sentido, a gente tem que ser fiscalizado. Agora, voltando aqui no Eduardo. Eduardo, outra coisa que chama a atenção da sociedade são os pequenos vultos, né? Que são os crimes de pequenos vultos do qual nossa sociedade está infestada. E você, como criminalista, sabe como ninguém falar disso. A sociedade tem uma visão muito deturpada. Ele diz, o advogado é feito para soltar bandido, prendeu o juiz solta. Por que gera essa sensação? É porque a nossa lei, né, a nossa Constituição Federal, ela foi feita num período da questão de pós-ditadura, que enfim, ela é muito mais garantista do que punitiva, ou qualquer outro adjetivo nesse sentido. Então, assim, todas as leis que derivarem, que vierem depois disso, né, e o Código Penal foi revalidado depois da Constituição, ele vem trazer exatamente essa questão de garantista, né, de a gente poder preservar o indivíduo, de garantir os direitos do indivíduo. E assim, essa conversa de que advogado defende bandido, eu já ouvi, não me ofende mais, porque eu sei exatamente a minha função, que é garantir direitos e não garantir a impunidade. Impunidade é que também existe essa conversa, né? Mas a impunidade, existe a questão de apurar o crime, né? Existe a questão do trâmite do processo. Então, o advogado ele existe exatamente para isso, para garantir que o processo seja preservado, que os direitos do acusado sejam preservados no processo, e aí no final ter uma sentença justa. Se o cara realmente cometeu e o advogado entende isso, e eu já trabalhei nesse sentido, o advogado vai trabalhar no sentido de ter uma pena justa. A população quer, na verdade, que o cara cumpra a pena preso. Exato. Antes de ser julgado. Mas eu penso que não tem como você condenar um cara que não está provado que ele, que ele teve essa situação. Ontem aconteceu um fato inusitado aqui em Nova Mutum. O camarada foi ao fórum assinar. Aquele negócio que vai, cometi um crime lá, eu vou assinar, tudo bem. Chegou lá e ele foi preso. Descobriu que tinha um negócio de pensão alimentícia aberto. Pensão alimentícia. Ele trombou no farpado, literalmente. E aí, como que faz numa situação dessa? Porque que direito tem de estar em liberdade um cara que priva de alimentos o próprio filho? Então, aí a questão de pensão alimentícia já na área civil, né? Então a Suzê que vai poder responder. Então, como garantir a liberdade de alguém que não alimenta o próprio filho, doutora? Então, hoje nós temos dispositivos processuais cíveis, né, que a própria lei define, a lei que define, né, hoje a pensão alimentícia é uma das normas que a pessoa, caso não pagar a pensão alimentícia, ela vai presa. Eu fui uma vez, pensando no trem ruim. Pensando no trem ruim, fiquei 48 horas guardado, menino. Então, nesse caso do criminal é diferente, né, que no criminal ele vai ser preso ele vai ser privado da liberdade em relação de um crime. No cível, ele vai ser privado da liberdade em relação dessa dívida cível. Ele não vai ficar no mesmo local aprisionado de um preso criminal. Ou ele vai ficar em algum local assim para preservar, né? Ou ele fica aqui em Nova Mutum, fica na delegacia, né? Ou pode, às vezes, em algum outro local em razão de ser a prisão cível. Né? Então, nesse caso, tem que ser analisado como que foi feito esse termo, esse acordo de pensão, quais são os valores que estão atrasados dessa pensão. E aí, após o pagamento, né, o juiz já faz o alvará de soltura, a pessoa já é colocada
posto em liberdade. Vale mesmo aquela regra, então, de que no Brasil a única coisa que dá cadeia mesmo é pensão? Assim, eu não posso generalizar, né? Porque as pessoas falam assim, ó, pensão, rapaz, isso aí é a única coisa que dá cadeia de verdade, né? Na verdade, eu não posso falar assim uma coisa dessa forma concreta, assim, forma concreta, né? Mas hoje em dia a pensão alimentícia é um dos casos que vai ser preso se acaso não pagar, né? A prisão cível, que é a prisão cível. Né? Então, e temos as criminais. Porque assim, ó, se o cara dá um pipoco, ele matar o outro, e ele entrar com o advogado antes, ele consegue um habeas corpus preventivo, dependendo do juiz, né? Tá, vai daqui, vai dali. Agora, se o juiz decretou sua prisão, meu irmão, por pensão, não recorre não, papai. Paga ou se entrega, porque o negócio é feio. Então, é mais ou menos nesse sentido. E aí que eu acho, Pisato, que a lei exagera para um lado e ela abranda para outro. Você não pensa isso? Existem contornos da lei aí que são muito favoráveis a uma situação e às vezes a outra foge até o bom senso, né? Que o direito, eu vejo que é o bom senso, sempre é o bom senso sendo aplicado. Então existem regras realmente e situações em que não existe bom senso. Como até eu acho que nos meios jornalísticos aí foi noticiado a questão de um meliante, né? Vamos ser assim por dizer, frequentador já de delegacias, né? E com um furto de celular. Então prende e solta, prende e solta. Me parece que ali pelo cunho jornalístico foram mais de 60 vezes. Sim. Num ano, num período curto. E aí até o próprio juiz, né, numa decisão falou até quando que o sistema vai ser tolerante a essas pequenas práticas de pequenos delitos. Aí você tocou num ponto interessante, porque também a sociedade tem uma visão de que o juiz é que é mão aberta, né? Quando ele, na verdade, ele tem que seguir o que está escrito. Ele tem que aplicar. Então, prende, solta. E aí o doutor Castro esses dias até falava comigo aqui, tem coisa que enche o saco. E aí, esse cara vai ficar sendo preso até quando? E eu vou ter que ficar soltando ele até quando, né? E o sistema todo, assim, porque o policial também se sente... Então, assim, não é só a sociedade que fica refém desse sistema, né? De uma legislação mais branda, que nem o doutor Eduardo falou. Às vezes precisa um pouco mais de... Em outros países a gente sabe que é outra realidade, né? Então... A gente precisa de uma reforma? Com certeza, né? Eu acho que a nossa principal desafio como nação é uma reforma profunda, né? Não só no judiciário, mas também em todas as condutas ali que são relacionadas à sociedade e trazendo a sociedade até como exercendo a sua obrigação, né? Porque a gente fala muito em direitos, né? Eu sou leigo, inclusive, do direito. O que eu sei debater aqui é coisas que eu ouço falar, mas eu tenho um pensamento que as coisas só melhorariam quando integrantes do judiciário passassem a ser eleitos pelo povo, né? Que houvesse um critério de ocupação de uma vaga. Por exemplo, o cara não pode ser um ministro do Supremo Tribunal Federal tendo sido um advogado que pegou a OAB e sentou dentro de casa. E aí um camarada amanheceu de manhã e falou, aquele lá vai ser ministro, sabe? Eu acho que teria que haver critério. Mas não só para eles, mas também para a classe política. Não fazendo acepção de pessoas, mas, por exemplo, você vai para uma Câmara dos Deputados, uma Câmara Federal, não é possível, se você não tem bom entendimento de direito, de administração pública, de gestão, você fazer parte de um parlamento daquele. Você compartilha dessa ideia também? Mauro, essa é uma visão que é uma visão pessoal, né? Mas eu vejo que assim, eu até brinco, talvez os vereadores, né, teriam que ser um requisito para ocupar a vaga, pelo menos ter uma formação jurídica que seja, né? Sim. Mas a gente sabe que a nossa Constituição e o nosso poder, a nossa democracia, ela não tem esse tipo de requisito exatamente porque o vereador ele tem a função de representar o cidadão na Câmara, né? Então, se a gente começar a colocar requisitos, talvez nós não teremos a representatividade que a Câmara precisa ter para poder atuar e poder fazer frente ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo, né? Fazer essa fiscalização que seja e fazer a atuação que tem que ser. Inclusive, eu fiz um levantamento um dia desses, já que você tocou no assunto, dos 13 vereadores que vão fazer a próxima legislatura, só 5 têm curso superior. Eu acho isso errado, mas... se a Constituição diz assim. Bom, a nossa entrevista está indo muito longe, eu vou ter um segundo momento com vocês. A OAB mora aqui dentro do Power Mix se vocês precisarem, porque tudo que é assunto de relevância para a comunidade, o nosso diretor, presidente, o Jefferson, faz questão de trazer. Esses dias
Trouxemos aqui campeões mundiais de karatê, agora estamos falando com advogados, vira e mexe tem médicos aqui, políticos, então vocês são sempre muito bem-vindos. Eu quero essa primeira entrevista da gente, doutor, encerrar agradecendo de coração. E assim, dizer que no primeiro momento eu fiquei muito chateado quando o senhor recusou a minha entrevista. Mas dizer que agora eu entendo. Sim. Porque aquilo poderia atrapalhar o processo, poderia dizer alguma coisa ali que, né, atrapalhasse o processo. Te parabenizar por ser centrado. Naquele momento eu fiquei muito bravo. Falei, não é possível que esse cara está recusando uma entrevista. E agora eu entendo. Muito obrigado e seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado. Eu que realmente não foi aquele desejo de recusar. Mas, né, sabendo aí, nós temos amigos em comuns, né? Sim. Mauri, eu já nesse sentido também consultei a chapa, consultei os coordenadores e assim a política de ordem foi muito acirrada esse ano, principalmente em nível seccional. Eu não quis trazer esse tipo de situação para nós, né, para a nossa realidade aqui. Então assim, independente, né, o convite vir para a entrevista, mas assim a gente preferiu justamente como eu lhe falei, e você muito bem produziu o que eu falei. Sim. Após, se houver o sucesso, nós estaremos à disposição de vocês, e agora, as próximas gestões aí, seremos parceiros aí, para a gente, sempre que precisar, a gente está aqui debatendo com você novas ideias. Você só não cumpriu uma coisa que você me falou. Agora é o momento. Agradecer os advogados que acreditaram em você. Verdade. Eu acho que o agradecimento é fundamental, né? Os apoiadores, né? Nós tivemos muito... o período eleitoral é muito importante para você conhecer a realidade, né? A gente, às vezes, fica a nível seccional, a nível de escritório e a nível de... colegas mais próximos. E aí, então, a campanha eleitoral traz essa proximidade, traz esse ônus muito prazeroso ali de você conhecer a realidade do colega no qual votou em você e você vai representá-lo. Então, agradeço de coração mesmo a todos, né? A todos, né? Todos os advogados que, independente, né? Agora estou na condução da ordem e devo representar a todos. Suzy, parabéns pela pessoa que você é, a energia que você passa, a coragem que você teve de enfrentar a aprovação de colega de profissão. Eu nunca quis ser candidata a nada, com medo dos outros não votarem em mim, pelo amor de Deus. Seja sempre muito bem-vinda aqui, viu? Muito obrigada a todos, né? Dizer a toda a advocacia mutuense, né? Que nós estamos à disposição, estaremos junto, né, com a chapa, com a diretoria, fazendo o nosso melhor para a gente poder fazer um bom trabalho para todos os advogados e advogadas de Nova Mutum. Eduardo, você está sempre em casa, já estive com você outras vezes. Parabéns também por esse trabalho e continue sendo essa bandeira do direito criminalista, principalmente. Viu? Valeu. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos os advogados que confiaram na gente, né? Eu acho que a partir de agora não existe mais, como o presidente falou, né? Não existe mais quem votou e quem não votou. Agora somos todos OAB Nova Mutum e estaremos sempre à disposição, querendo fazer sempre o melhor para a advocacia, porque acima de qualquer coisa, o advogado precisa ser valorizado. O advogado precisa ser respeitado. A OAB, assim como existe um respeito com o Ministério Público e o Judiciário, o advogado também precisa ser o mesmo tratamento, o mesmo respeito. E a gente está aqui exatamente para tentar, pelo menos, começar, se não conseguir resgatar, mas assim, começar a dar o início a um resgate, né, dessa valorização do advogado, tanto em Nova Mutum quanto... né? Isso é geral. Obrigado, Mauro. Muito bem, vamos encerrar então aqui. Obrigado a você que acompanhou o Power Mix. De coração, sempre quando a gente aparece aqui é algum assunto muito interessante. E eu quero encerrar o bate-papo de hoje com aquela carimbada no final. Eu vou repetir outra de um dos caras que eu mais admiro na vida, Ayrton Senna da Silva. Faça o que você fizer, seja quem você for. Empenhe sempre muito respeito, dedicação e amor. Que de algum jeito você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Valeu!